Aqui para ver se a visualização do tempo, acho que eu preparei muita coisa, a gente conversa e eu dou uma puladinha aqui, tá bom? Lá vai. Bom, pessoal, eu quero agradecer para começar essa fala, né, ao Ricardo pelo convite. Nós ainda há pouco estávamos aqui no chat falando da nossa experiência quase como colegas, para eu me sentir bem, mas eu dei uma assessoria a uma turma dele de graduação, quando eu ainda estava no mestrado, e foi assim que a gente se conheceu. Então é um prazer, Ricardo, que já era muito bom aluno, hoje me convidar como professor, igualmente bom, para essa fala, né? Ricardo me convidou para falar da questão da norma não padrão, do conceito de certo e errado e das questões que decorrem disso para a nossa prática, né, de professores e alunos. Eu trabalho com sociolinguística, não só com sociolinguística, mas acaba que todas as minhas pesquisas, de alguma maneira, têm um recorte sociolinguístico e é a minha paixão primeira em ciência. Eu resolvi intitular essa fala, como está aí nos slides para vocês, olha, tá pluralidade, é para ficar bem plural, gente. Como sociolinguística, pluralidade de normas e variedades não padrão. Aliás, RL, né, são um exemplo aí de variante não padrão, essa troca. E eu acredito que um dos episódios assim, mais recentes e que mexeu muito com a gente, sociolinguista, professor, aluno de letras, foi o episódio relacionado à abordagem da variação linguística, né, num livro didático. É um livro adotado no EJA, né, no Programa de Educação de Jovens e Adultos, chamado Por uma Vida Melhor, de Luísa Ramos. Grande parte da mídia, vocês devem ter acompanhado, disseram que o referido livro proporia ensinar erros linguísticos aos alunos brasileiros, e por isso era um livro execrável, né, para ser banido da escola, das instituições e tal. Na leitura da maioria dos especialistas, essa foi uma reação inflamada a um trecho do livro que foi descontextualizado, que se reportava ao uso de estruturas como nós pega o peixe, embora houvesse outras como exemplo na obra. E, na verdade, olhando o capítulo como um todo, eu não sei se vocês tiveram essa curiosidade, sugiro que tenham e conheçam a obra afirma que a escola deve se preocupar em apresentar a norma culta aos estudantes para que eles tenham mais uma variedade à sua disposição, a fim de empregá-la quando for necessário. E o livro também contém várias atividades de treinamento do padrão culto escrito. Então é sobre isso que vai, em torno disso que vai girar nossa conversa, né? Como é que a gente faz isso, se existe realmente alguma variante a ser desprestigiada na escola, se existe certo e errado no uso da língua. Então, em primeiro lugar, antes até de a gente pensar a escola, a minha reflexão vai ser mais teórica, eu dividi a minha fala assim, mais preocupada em discutir esse conceito de certo e errado, que é um dos conceitos, assim, uma das dicotomias, empregada no caso nenhum conceito específico de norma, há outros conceitos de normas, e eu vou falar um pouco disso no plano teórico da sociolinguística variacionista. Em seguida, a gente vai falar um pouco mais do ensino, porque essa questão ela deságua no ensino, né? Como fica o ensino de português em função desses conceitos de certo e errado. Então eu falo de que posição? Eu falo da posição de quem pratica uma corrente científica chamada sociolinguística. O princípio mais básico dessa sub-área da linguística é a correlação entre aspectos linguísticos e sociais. Não olhar a língua, né, de ponto de vista autônomo, a estrutura pela estrutura, mas a gente olhar a língua em relação à correlação que existe entre a língua em si, estrutura, e aspectos que são externos a ela, né? Falar em sociolinguística não é muito simples, porque há várias correntes que a gente pode, em alguma medida, chamar de sociolinguística. Pelo menos 3 grandes grupos podem ser intitulados estudos de natureza sociolinguística. O primeiro deles é mais propriamente uma subcorrente da sociologia,
que pode ser chamada de sociologia da linguagem. Não é isso que eu faço, né? Eu me insiro diretamente na linguística. Um segundo grupo, que também é praticado pela linguística, é chamado de etnografia da fala ou etnografia da comunicação, ou também nesse grupo grande a gente pode incluir a sociolinguística interacional, que se ocupa de fatores externos à língua, mas principalmente aqueles relacionados ao momento da comunicação. Aquilo que diz respeito às relações que vão incidir sobre a interação. Quem fala para quem, relações de poder, de solidariedade, de submissão, também deve ser chamado de sociolinguística. O terceiro, aquele em que eu me insiro, é a teoria da variação e mudança, também chamada sociolinguística variacionista. Ela teve início com o texto clássico de Weinreich, Herzog, Labov, na verdade é Labov e Herzog, 1968. Que a época foi assim uma grande mudança de paradigma, no sentido de que introduziu um postulado teórico da heterogeneidade sistemática, quer dizer, a língua é variável, mas essa variação não é um caos, não é algo sem regras. Mas essas regras podem ser variáveis, elas não têm que ser categóricas. Então esse postulado se contrapôs ao axioma da categoricidade, certo? Vamos lá. Ricardo, se tiver qualquer interrupção a ser feita, você pode digitar aí para mim, tá bom? Essa teoria da variação e mudança, ou sociolinguística variacionista, ela tem por objeto, eu vou falar de alguns postulados gerais primeiro, para entrar na questão da norma. O objeto central dela, obviamente, é a variação linguística. O olhar se volta para esse princípio geral, universal, passível de ser descrita, analisada cientificamente. O estudo que é feito é o estudo da língua observada, descrita, analisada em seu contexto social, em situações reais de uso. Isso não significa dizer, às vezes ingenuamente as pessoas acham, então se eu faço sociolinguística eu acho que não tem nada de homogêneo, que não tem sistema, não é isso, muito pelo contrário. O foco da investigação é na variação. O ponto de partida, portanto, vai ser a comunidade linguística, o conjunto de pessoas que interagem verbalmente, compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos. Então, a sociedade é organizada em grupos e essas pessoas se organizam em comunidades. Essas comunidades se identificam pelo que pensam sobre a língua e pelo que usam da língua. Então, a gente chama de comunidade linguística, na sociolinguística laboviana, esse conjunto de pessoas que partilham esses anseios, essas avaliações e esses usos linguísticos. Portanto, dominam uma certa variedade linguística. Variável, sempre. Então, pressupostos básicos, resumindo aí com algumas citações. Qualquer língua falada por qualquer comunidade exibe sempre variações. Isso não é característica prototípica de uma comunidade de fala, isso é universal. Língua e variação são inseparáveis, não tem como. Labov, quando inventou a sociolinguística, nos primórdios lá da sócio, ele dizia que linguística, na verdade, é sociolinguística, né? A gente sabe que não é bem assim, em termos de correntes teóricas, mas esse é o postulado base, né? Mais uma citação aí do cara. Qualquer tentativa de buscar apreender apenas o invariável, o sistema subjacente, se valer de oposições como língua, fala, competência, performance, sempre vai significar para sócio uma redução na compreensão do fenômeno linguístico. O aspecto formal e estruturado do fenômeno linguístico é apenas parte do fenômeno total. Obviamente que também poderá ser visto, aliás, é a soma desse quebra-cabeça que faz a gente entender o que é a língua, né? Nunca uma única contraparte. Na realidade das relações sociais, os fatores de variação, geográfico ou diatópico, social ou diastrático, estilístico ou de registro, diafásico é um outro nome, eles se encontram imbricados. Então há um pressuposto na sócio de que essa separação, isso aqui é coisa do rural, isso aqui é informal, isso aqui é inculto, culto, isso tudo é uma certa idealização, porque na verdade essas coisas vêm bastante misturadas, tá certo? Desculpa. A definição de uma variedade padrão representa
o ideal da homogeneidade em meio à realidade concreta da variação linguística. O que chamamos de variedade padrão, isso aqui é padrão, isso aqui é da variedade padrão, na verdade é resultado de uma atitude social ante a língua. Alguém disse que isso era padrão ou pensa que isso é padrão. Na verdade, a padronização é sempre historicamente definida. Toda língua é adequada à comunidade que a utiliza. É um sistema completo que permite a um povo exprimir o mundo físico e simbólico em que vive. Agora, nessas citações, a gente reúne algo que tem muito a ver com a questão a questão do preconceito linguístico, a questão da aceitação das variáveis. Das variedades. No episódio do livro a que eu me referi, por exemplo, várias pessoas foram à mídia dizer que aquelas variantes eram inadequadas em determinados contextos. Aí já há uma mistura teórica entre norma e registro. Eu posso me adequar ou inadequar a determinados contextos e todo mundo faz isso. O analfabeto, o altamente escolarizado, busca se adequar, da mesma maneira que busca adequação em outros campos, que não o linguístico. A questão é, se eu só tenho determinadas variantes que pertencem à minha variedade, a minha adequação vai se limitar às variantes que eu domino. Então eu não posso ficar adequado com uma variante que não é a minha. A gente vai voltar a isso nos conceitos de normas, tá? Mas, por princípio, toda variedade linguística é adequada aos propósitos comunicativos. Daí, cientificamente, eu já poder antecipar que não exista como a gente postular que uma forma em uso eficaz, comunicativa, pertencente a uma viva comunidade de fala, seja cientificamente inferior ou superior a qualquer outra forma. Língua é língua, uso é uso, variante é variante. Se eu achar que uma é melhor do que a outra, isso acontece em sociedade, isto é, obviamente, uma atitude minha, de um grupo, de uma sociedade, frente aos usos, todos eles legítimos. Vejam que eu não estou dizendo aqui que não exista norma na sociedade. Norma existe. As normas são idealizadas no sentido de formuladas como ideais por grupos, por pessoas, né, que vivem em sociedade. Em essência, todas as variantes são absolutamente legítimas e nascem da mesma forma e se concretizam da mesma forma no uso. Vamos voltar a isso. Continuando então, para a gente se entender, a natureza variável da língua é um pressuposto fundamental que orienta e sustenta a observação, a descrição e a interpretação do comportamento linguístico. Os processos que operaram no passado podem ser inferidos da observação de processos em curso no presente. A sociolinguística prevê o contato com processos atuais que são, na realidade, de mudança. O que eu estou dizendo com isso? Olhar a variação como algo natural tem consequências lógicas para eu entender como a língua muda. E palavras com a língua se deteriora, a língua vai acabar. Normalmente decorre de quê? De uma visão de variação negativa. A língua não se deteriora, a língua no máximo se transforma em outros estágios por natureza, né? E daí variação e mudança são componentes basicamente inseparáveis. Há um princípio de que se vale a sociolinguística, um princípio não inventado por ela, mas pelo estruturalismo, que é o princípio do uniformitarismo. Estruturas do presente, fatos variáveis e em mutação hoje, podem revelar elementos, processos que atuaram no passado. Qual é o papel da sociolinguística, então? É investigar o quê? O grau de instabilidade ou de mutabilidade da variação. A língua varia, isso é inegável. Agora, essa variação pode levar a uma mudança ou não. Toda mudança vem de uma variação, mas nem toda variação necessariamente vai gerar uma mudança. Esse é um pressuposto sociolinguístico. Então, os usos alternativos devem ser verificados, diagnosticando seu efeito como positivo ou negativo sobre a emergência dos usos linguísticos. E assim a gente vai prever o comportamento regular e sistemático. Portanto, é variação e mudança o objeto de estudo da sociolinguística.
Então, variação linguística é um fenômeno universal, pressupõe a existência de formas linguísticas alternativas, denominadas variantes. Então, o que é uma variante? É cada forma alternante, tá certo? Eu não sei se vocês já tiveram um curso de sócio assim grande, então eu vou dar uma pinceladinha nisso para acabar essa parte teórica. Variante é um termo técnico, é sinônimo de forma alternante. Então, se eu digo, eu posso dizer, nós pega o peixe, nós pegamos o peixe, eu tenho duas variantes para o fenômeno. Qual é o fenômeno que está em jogo? O emprego da marcação ou não de plural, a chamada concordância verbal. Essa seria a minha variável dependente. Que fenômeno variável eu estou estudando? O emprego das variantes, por exemplo, se eu faço ou não faço a marca de plural, ele é condicionado, leiam condicionado, não como uma coisa assim comportamentalista, não, behaviorista, né? Não, mas ele é motivado por variáveis independentes, grupos de fatores, né? Ou seja, há elementos, há variáveis que motivam a implementação de uma variante ou da outra. Esses fatores, esses grupos de fatores podem ser de natureza estrutural, linguísticas, por exemplo, que faz uma pessoa concordar mais ou menos a fatores. A posição do sujeito influencia? Influencia. A forma do verbo influencia? Influencia. Cada fator desse, cada grupo de fatores, porque a gente vai pensar, posição do sujeito, antes ou depois, dos fatores para esse grupo, posição do sujeito, ou essa variável independente, posição do sujeito, que influenciaria a minha variável dependente, concordância verbal. Então, a variável dependente é o meu fenômeno, que tem mais de uma variante, concordar ou não concordar. Esta variável dependente depende, como o nome diz, da atuação das variáveis independentes, ou grupos de fatores, que são esses fatores. Eu citei no início posição de sujeito, forma de verbo, há grupos de fatores sociais, que são, por exemplo, a escolaridade do indivíduo, o sexo, a faixa etária, a classe social, elementos que são externos à língua e que podem fazer com que alguém concorde mais ou menos. Por isso, vários problemas relacionados à variação e mudança interessam a um sociolinguista. Por exemplo, interessa perguntar isso, a gente chama de restrições. Que condições favorecem ou restringem as mudanças? Mas interessam outras coisas. Qual o percurso através do qual cada mudança se realiza, a transição? Como a mudança está encaixada na estrutura linguística e na estrutura social, o encaixamento? Em que medida a avaliação subjetiva do indivíduo frente às variantes pode interferir no processo de mudança, avaliação? Implementação. Por que uma dada mudança ocorreu em um momento, em um lugar determinado e não em outro, em um momento ou em outro lugar? Muitas coisas interessam ao sociolinguista. Cada problema desse, ou questão, daria uma conferência. Eu estou fazendo esse quadro geral para que vocês vejam que não se trata de dizer a gente não acha isso certo, errado, feio ou bonito, elegante, deselegante, porque a gente acha. Não, porque há um estudo com um método muito rígido, com várias questões a serem respondidas, e isto não pode ser feito em relação a umas variantes, em detrimento de outras. Todas as variantes passam por esses processos e podem responder a essas questões. Portanto, todas são legítimas, tá? Esse olhar gerou, ao longo do tempo, um certo tratamento dicotômico da variação. Começamos a nos preocupar em olhar a língua e caracterizar. Bom, então isso é culto. Ou seja, isso é coisa de gente escolarizada, letrada, normalmente urbana. Isso é popular. Ou seja, isso é coisa de gente não muito escolarizada ou não escolarizada totalmente, de meios mais isolados, rurais. A gente começou a tratar as variedades e suas expressões de usos em função dessas características. Então eu vou citar algumas coisas que viraram assim certos chavões, certas certas categorias que começaram a ser amplamente trabalhadas. Então, primeiro, culto versus popular. Isso deu o quê? O que pertence a uma norma
usada como sinônimo de dialeto, variedade, em termos diastrático, quer dizer, pelos estratos. O critério principal usado para isso, ele não é suficiente, mas foi o principal, foi a escolaridade. Um indivíduo com curso superior, na década de 70, quando a sociolinguística, vamos dizer, para usar uma expressão do momento, bombou no Brasil, foi o indicador da variedade culta, tanto que nós temos o projeto NURC, Norma Urbana Culta Carioca, e o critério de seleção dos indivíduos era ser escolarizado. E a baixa escolaridade como um identificador de variedades populares, certo? Rural versus urbano ficou muito em voga, variação diatópica, regional. Então, o grau de isolamento, isso aqui é coisa do campo, coisa de gente do mato, né? Do meio do mato. Quanto mais isolado, mais dialeto rural. Isso aqui é mais urbano. Formal versus informal, que, né, é muito carinhoso, isso, com muito carinho a escola trata essa dicotomia. Então, isso pertence a um registro ou estilo formal. Isto aqui não pertence, né? O estilo é ligado à adequação da circunstância, quem está falando, para quem, em que situação. Oral versus escrito, isso é coisa da modalidade expressiva falada, isso é coisa da modalidade escrita letrada, escrita. Na verdade, uma pergunta que a gente tem que fazer para responder essa questão do que é a norma a ser escolhida, a correta para a escola, etc., é se há fronteiras rígidas efetivamente nessa variação toda. Será que só até onde vai o culto? Até onde vai o popular? Ou até onde vai o formal? Até onde vai o informal? A Stella Maris Bortoni, por exemplo, tem defendido isso, que a língua, por ser inerentemente variável, toda a comunidade de fala privilegia umas variantes mais do que outras, né, a depender da variedade, do registro. É saudável evitar a promoção de normas muito homogêneas e assumir o pressuposto desenvolvido por ela, de que não existem fronteiras rígidas entre língua padrão, dialeto, variedade e não padrão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso para chegar finalmente ao ponto. 3 contínuos de variação são postulados pela autora. 3. O primeiro de urbanização. Então ela diz, é complicado dizer, isso aqui é rural, isso aqui é urbano. Ela diz, vamos ver como uma linha. Nós temos variedades rurais, isoladas, em que atrás que você diz, você ouve e fala, isso é coisa do matuto, né? Nós temos uma área intermediária vasta nessa linha, de que ela chama de rurbana. Ela é mista, tem características rurais, urbanas. E temos variedades bastante urbanas, padronizadas, né? Isso é coisa de gente da cidade. No outro eixo, ela diz que há um contínuo de oralidade e letramento. É muito difícil dizer, isso é coisa do oral, isso é coisa do escrito. Nós temos eventos de oralidade máxima, nós temos textos orais que são escritos, né? Tá bem no meio do caminho. Nós temos orais muito formais que ficam com usos muito próximos da escrita. Na escrita, agora então, né, que a menina dos olhos do ensino são os gêneros textuais, nós temos gêneros de compromisso com a escritura, muito distintos de outros, de compromisso com a oralidade. Agora então, com os gêneros digitais, uma coisa eu estou escrevendo um e-mail, outra coisa eu estou escrevendo um texto para ser lido, outra coisa, uma conferência, outra coisa eu fazer um texto acadêmico e por aí vai. Também nessa coisa de formal e informal, ela propôs um contínuo de monitoração estilística. Há gêneros, há usos muito próprios da ultra-informalidade, há usos muito formais, mas há no meio do caminho uma série de semiformais aí que nós poderíamos criar graus, autores que chegam a propor graus. Isso tanto no oral quanto na escrita. Cada coisa dessa é um eixo, mas elas são complexas. E como é que fica a norma nisso tudo? Silvia, então vai virar uma bagunça? Vocês podem estar pensando. Se tem variação em todos esses eixos, se a coisa é complexa, compósita, é um contínuo, morreu a norma? Não existe norma? Muito pelo contrário. É daí que nascem as visões de normas. O que a sociolinguística assume? A palavra norma é polissêmica. Sempre há por trás do uso da palavra norma a ideia de que há um conjunto de regras. Só que as regras são vistas, né, em concepções muito variadas e até mesmo divergentes. Esse conceito de regras, de normas, pode ir de preceitos normativos, o que você deve ou não usar num dado contexto, e isto não é coisa só de gramático tradicional.
isso é coisa do ser humano, aí eu não posso falar isso aqui vai ficar feio. Ali eu acho que eu vou escolher essa. Quando eu estou escrevendo e-mail, dependendo de para quem eu escrevo, eu mudo a minha variante. Isso aí você está se orientando por uma visão normativa, que pode não coincidir com a gramática livre, mas é uma orientação de normas como algo que eu possa usar ou não em cada contexto. E vai até padrões de usos variados. Qual é o pressuposto teórico nesse conjunto de normas todas? De que em cada uma dessas noções de normas não há efetivamente em matéria linguística homogeneidade de norma. Nós temos que admitir, até por força desse conceito, uma pluralidade de normas. Agora eu botei direitinho, ó, pluralidade de normas. Viu? Eu gosto de variação linguística. Eu escolhi, para fechar essa parte teórica, o Faraco, para a gente ir para uma parte um pouquinho mais prática, de como usar esse conceito, então, de norma, onde é que vai caber certo e errado e tal. Faraco, em 2008, em várias publicações dele, Faraco tem usado no plano idealizado um conceito de norma, no plano concreto outro conceito de norma. No plano idealizado, pelo menos 3 normas, assim, ele pode citar. O que é o plano idealizado? As normas que são pensadas por alguém, são formuladas por quem quer que seja. Não pensem que só na gramática do Cunha e Sintra, do Rocha Lima, do Bechara, tem normas idealizadas. A gente está sempre idealizando normas. Isso é um preceito sociolinguístico. A sociolinguística, assim, meia boca, mal feita, mal divulgada, poderá até dizer que a gente nega o conceito de norma. Não, a gente coloca cada norma no seu devido lugar. No plano idealizado, existe a norma chamada norma gramatical. É aquela, vamos ler aí, idealizada por filólogos renomados, codificada em manuais tradicionais, como gramáticas e dicionários, contemplando o que seria o conjunto de fenômenos apresentados como cultos, comuns, standard, que também é uma expressão usada, né, por esses gramáticos. Quem idealizou? Os gramáticos. Idealizaram com base, eles são muito claros, eles não fizeram, cuidado em como a gente avalia as gramáticas. A gramática está desatualizada, não colocou aquilo que o pessoal fala ali na esquina. Ela não quis e não se propôs a fazer isso. Ela quis idealizar as normas que seriam elegantes, viáveis, consideradas, portanto, corretas, no dizer deles, para a escrita literária clássica, inspirada por ela na maioria das gramáticas, embora isso esteja mudando um pouquinho. Existe outra idealização, esse segundo aí amarelinho, que eu vou chamar de norma padrão. Eu não, Faraco, eu apenas gosto da proposta dele. A norma padrão que ele chama não é essa do livro Gramática, é aquela norma estabilizada, que resulta de um processo histórico fortemente unificador, especialmente para escrita, idealizada nos meios sociais letrados como forma de neutralizar a variação e controlar a mudança. Silvia, quem é que estabelece essa norma padrão? Ela também é idealizada. Em sociedades com muitos dialetos de difícil até comunicação, a mais citada é a italiana, há que se pensar qual é a norma padrão, aquela que as pessoas assim, de diferentes dialetos dominariam e se entenderiam. Nós poderíamos dizer que no Brasil, embora isso não seja patente assim, nós temos uma norma padrão idealizada para a escrita. Um padrão culto escrito. Isso não entra no meu texto acadêmico. Mas isso entra. Esse texto aqui que eu quero muito culto, muito formal, não entra isso, mas entra isso. Os jornais fazem isso. Os jornais fazem gramatiquinhas próprias, manuais próprios. Não é o que o gramático tradicional disse necessariamente. É o manual de Sérgio Nogueira, né? O linguavião. Aqui nesse jornal, ninguém começa com próclise. Mas pode botar próclise depois de sujeito, eu deixo. Não é o que o gramático está dizendo, mas é a norma padrão para escrita. Nós temos um modelo de norma padrão. O Jornal Nacional tem seu modelo de norma padrão. Não pode usar um S carioca com muita tranquilidade no jornalista do Jornal Nacional. Nem o R caipira.
Então, há umas eleições, às vezes até não tão assumidas explicitamente, mas tacitamente. Então, a norma padrão é essa que se estabiliza por uma visão ideal de norma, que todos nós temos. Por isso que se a gente não entender direitinho isso, a gente vai dizer que o sociolinguista é um hipócrita. Vai dizer assim, meu Deus, aprendi na faculdade que não tem certo e errado. Mas o professor marca coisa no meu texto. Por que então? O sociolinguista escreve de um jeito diferente do que ele fala. Por que então? Porque a variação é legítima. A variação para mais ou menos culta, mais ou menos formal, mais ou menos letrada. E todos nos inserimos nessa variação. Contra o que o Faraco se insurge? Contra uma norma que nem é a que está na gramática, que é bem feita dentro dos propósitos dela, na maioria das vezes. Nem é contra a norma padrão, que é algo natural, toda a sociedade escolhe variantes. E isso tem um grau de subjetividade, sim, mas tem algumas coisas que a gente percebe que todo mundo faz igual quase em determinados textos. É papel do sociolinguista descrever qual é a norma padrão hoje da escrita, qual é a norma padrão culta oral, mas qual é a norma popular oral. Qual é a norma daquele indivíduo semiletrado escrito? Todas as normas devem ser descritas, todas lindas, todas são bonitas para um especialista em sociolinguística. O que seria então essa terceira norma de que o Faraco fala? Porque ele diz assim, olha, não misturem essas duas normas com a norma curta. Ele dá um nome engraçadinho. O que é a norma curta? É um conjunto de preceitos dogmáticos que não encontram respaldo nem nos fatos, nem nos bons instrumentos normativos, mas que sustentam uma nociva cultura de erro e têm impedido um estudo adequado da nossa norma culta comum standard. Há um grupo de pessoas, às vezes assim, consultores gramaticais, não vou citar nomes, mas vocês devem estar pensando em alguns jornalistas ou equipes de jornalismo que fazem um conjunto de regras, às vezes, mais ideais, mais fora do padrão de uso do que a própria norma gramatical. Nós teríamos então uma norma curta, às vezes já está no dicionário uso, já está em gramáticas tradicionais, mas continuam professores, jornalistas dizendo está errado, está errado, está errado. Essa seria a norma curta. Agora, tem outro plano, que é esse de que a gente gosta, que é o plano das realizações concretas. Quais são as normas que compõem o complexo mosaico de usos linguísticos caracterizadores dos diferentes grupos sociais? Então, há usos que são inegáveis e que, reunidos, montam as variedades linguísticas. Quanto mais a gente descreve os usos, mais próximos a gente chega de entender. Ah, então isso aqui é a norma padrão idealizada. Porque, olha, nesses textos aqui só aparecem esses usos. Nessas falas aqui só aparecem esses. Ou aparecem outras muito raramente. Só se ele estiver numa situação muito informal. E aí a gente vai conseguindo descrever cada pedacinho do contínuo. Então, normas concretas são aqueles conjuntos de formas linguísticas que são de uso comum, normal, não normativo, e preferencial em determinado grupo social. Essas formas podem ser quantitativamente atestadas nas descrições sociolinguísticas. Dentre essas normas todas está a tal norma culta, ou variedade culta. Acontece que a gente pode cair no erro de achar que ela é homogênea. Na verdade, nós temos normas cultas, variedades cultas. São usos linguísticos praticados por quem? Por grupos sociais escolarizados, que dominam a falha escrita típica de meios letrados. De outro lado, a gente tem a chamada norma popular, ou variedade popular. São, na verdade, normas populares, é sempre no plural. Não há uma norma culta só, não há uma norma popular só. Quando historicamente a sociolinguística fala isso pertence à norma culta, já é um grau de idealização do resultado das variedades que foram descritas como cultas, do resultado das variedades que foram descritas como populares. Tá certo? Então, a popular ou as populares são os usos linguísticos praticados por grupos sociais pouco ou nada escolarizados e que dominam parcialmente ou não dominam a falha escrita típica dos meios letrados, porque é um contínuo. Em resumo, pegando a proposta do Faraco, a gente teria de um lado normas idealizadas, seja a norma gramatical do compêndio, seja a norma padrão,
seja a norma curta lá dele. Eu nem vou trabalhar com a norma curta, é uma crítica que ele faz. Leiam o livro, tá? Eu esqueci o nome do livro, não está aqui na minha mão agora para mostrar a vocês, mas é aquele, eu acho que não sei o que, da norma, Desatando os Nós, da editora Parábola. Vai estar na minha bibliografia depois, é um livro que vale muito a pena ser lido, tá? E do outro lado a gente tem as normas de uso, que eu coloquei aqui essa abstração, a culta e a popular, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro isso. Não há correspondência total, gente, nem entre a norma culta, na verdade o conjunto de variedades curtas, normas efetivamente usadas, nem a norma padrão. Não há coincidência, nem entre a norma culta e a padrão, nem a norma culta e a gramatical. Os usos não batem nem com a nossa idealização de padrão, idealização da sociedade, nem com a idealização que os gramáticos fazem, tá certo? Faraco adverte, estou indo para outra bolinha, eu tenho que ir mais rápido, eu estou esquecendo aqui do tempo, tá? Vamos dizer até 3h20, mais ou menos, não é isso, Ricardo? Me dá um retorno. Vou me controlar para acelerar aqui um pouquinho. Faraco adverte que, embora a norma culta seja mais próxima da norma padrão, já que os usuários da primeira, quer dizer, quem usa a norma culta, os escolarizados, seria supostamente quem idealiza o padrão. Então ela deveria ser mais próxima, ela é mais próxima. Acontece que as forças inevitáveis que operam historicamente em prol da variação e mudança geram o quê? Geram um natural distanciamento entre as normas, não dá para ser idêntica a idealização e o uso, tá certo? Mas pode ser mais próxima da norma padrão e da norma gramatical, cada vez que o tempo passa, mais distante vai ficando. As normas cultas e os contínuos, então, mas e naqueles contínuos todos, né? Oralidade e letramento, formal e informal, urbano, rural, como é que ficam os usos cultos? O que a Ciranca, que é uma pesquisadora do ensino da variação, diz? As normas cultas seriam aqueles usos linguísticos do grupo social situado no extremo do contínuo do letramento e que se caracteriza pelo convívio com práticas sociais de uso formal da fala e da escrita. Então ela diz assim, bom, quem está dizendo que está usando uma norma culta, uma das normas cultas, está numa situação de alta de letramento, de formalidade, de contato, principalmente de usos formais, mas claro que pode ser informal. O Faraco vai dizer, são aquelas variedades que exercem maior influência sobre as demais, praticadas pelas comunidades urbanas, correndo da média para alta, bons níveis de escolaridade, pelo menos o nível médio, é do médio para cima, e acesso aos bens da cultura escrita, tá certo? Então não adianta só ter dinheiro, só morar na cidade, é um complexo aí de fatores. Adotando então o modelo dos 3 contínua, para usar aí um negócio chique, né? Ou 3 contínuos, um negócio, uma variante menos chique, aquelas que se distribuem no entrecruzamento do polo urbano, naquele eixo rural ou urbano, no polo do letramento, do eixo oralidade e letramento. Na monitoração estilística, o indivíduo pode ser formal ou informal, como eu disse. Quanto mais formal, mais a pessoa acha que está sendo culta, o que não é verdade. Você pode estar num registro informal usando variantes cultas. Então é complexo, é no entrecruzamento desses eixos que se dá a variedade culta. E as normas populares? A configuração dos diversos usos ao longo desses contínuos que não se localizam na porção considerada culta. Então tudo que não é desse eixo todo do culto vai para o popular em termos teóricos. Opa, cheguei na parte mais prática. Lembra da minha segunda parte da apresentação? Seria agora pensar um pouquinho assim. Esse é o blá 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 teórico. Ah, é bonito, já entendi. Então eu não posso dizer que não existe variação, porque isso é um pressuposto científico inegável. Eu não posso dizer que, tudo bem, tem variação, porque tem professor que é assim, eu estou atualizado. Então eu trabalho com variação linguística. Mas na sala de aula eu tenho que ensinar a dona norma culta. Digamos assim, ele pegou um pouquinho a ideia, mas não pegou tudo. Porque ele acha que a variação só existe na boca do povo. E ele, professor todo-poderoso, e os livros, e os gramáticos, e a norma padrão idealizada, nada tem variação. Não é verdade. A norma que o professor usa, a norma que os textos acadêmicos usam, a norma que os textos jornalísticos usam, e a escola tem que ensinar isso tudo, é tão variável quanto as normas populares e suas expressões. Então não adianta simplesmente substituir a noção de certo e errado
por adequada e inadequada, ela não vai dar conta de tudo. É uma sociolinguística meia boca, vamos dizer assim. A gente está querendo dizer assim, eu já assumi que é legítimo variar, mas na escola não pode. Então, ficou no meio do caminho. A escola não só pode trabalhar com uma variação linguística, como já trabalha e a gente não enxerga. E aquele episódio do livro didático era quase assim, uma certa esquizofrenia dos professores, dos escritores, dos jornalistas, porque é como se a gente negasse o que pratica o tempo todo. Os textos que estão nos livros didáticos são muito variáveis. E se a gente quer trabalhar com aqueles gêneros todos, há que se trabalhar com variação linguística dentro da própria norma culta. E dentro dos textos haverá variantes que estão normalmente localizadas nas normas populares. Então essa fusão, essa complexidade está todo dia à nossa mesa. No material do aluno, no material do professor, na correção das redações, porque as pessoas corrigem redações, não podemos negar isso. Então vamos assim pensar, como é que eu agora entendo essa coisa de certo e errado numa prática pedagógica? Eu tenho que pensar, né? Isso está ligado às 3 questões pedagógicas fundamentais. Para que eu ensino português? O que eu ensino e como eu vou ensinar? No que eu vou me centrar na parte de variação. Qual é o objetivo do ensino no nível fundamental médio? Eu devo ensinar variação linguística, norma padrão, o que ensinar de variação, que fatos variáveis podem ser padronizados, priorizados, ensinados, e como ensinar variação linguística, como colocar esses conceitos. Só para eu não vou ficar lendo não, que não dá tempo, vocês consultem os parâmetros curriculares nacionais, quem é da área de letras precisa conhecer as orientações oficiais. Nos nossos parâmetros do ensino fundamental está claríssima a proposta de trabalhar com variação. Vou ler aí a segunda bolinha, por exemplo. Um dos objetivos do ensino fundamental, utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais, da variedade linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa de que participam. Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado. Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de participação social, tarará, tatatá. No ensino fundamental são esses, no ensino médio está lá. Utilizar linguagens nos 3 níveis de competência, interativa, gramatical, textual e por aí vai. Como fazer isso, gente, sem contemplar a variação linguística? É impossível. Possível cumprir os objetivos da área pedagógica de língua portuguesa sem contemplar o componente da variação. Vejamos. 3 princípios, gente, agora sou eu que estou falando, são fundamentais para a minha prática pedagógica, para a gente não ser mal entendido. Nós estamos na era de desenvolver o texto, né? Os índices, a ISAEB, dizem que os alunos saem do ensino médio sem ler bem, sem escrever bem. Então a gente não está negando isso aqui. Então a gente pode assumir claramente que o objetivo maior do ensino de língua portuguesa é desenvolver a competência de leitura e produção de textos. Sendo que o que ensinar a unidade textual, com todos os tipos, gêneros, registros, variedades, modalidades, em todas as situações sociocomunicativas, vai ser então ponto de partida e de chegada, vai vir tudo ali no texto. Os elementos de natureza formal que estão no texto e são essenciais para a construção do texto, engloba todos os níveis da gramática. Fonético, fonológico, sintático, morfossintático, e ali, semântico, vem todas as regras variáveis. Então, o que eu quero mostrar agora aqui para vocês é que não dá, mesmo quem diga assim, não, eu vou para a sala de aula e o meu negócio é com a norma culta, mesmo quem tem uma visão bem ortodoxa, bem séria disso, bem fechada, vamos dizer assim, não adianta esse blá 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 de variação, que eu quero ensinar norma culta, até para esse eu acho que o que a gente vai refletir agora tem utilidade, embora este não seja o meu propósito número 1 do ensino. O ensino deve ensinar as normas cultas, porque são as que ele menos domina, o aluno, mas ele tem que trabalhar com a pluralidade de normas, inclusive as cultas. A perspectiva da sociolinguística não é diminuir nem ensinar o que o aluno já sabe, mas é uma perspectiva de expansão do domínio de variantes, em qualquer direção.
em relação seja a variedades urbanas, seja a variedades rurais. Em registros dos mais monitorados formais aos menos monitorados informais. Em situações típicas do oral ou do escrito. Sem dúvida, por princípio pedagógico, há que se esperar o quê? Quanto mais novo para o aluno for um conteúdo ou uma atividade, mais atenção e ênfase o professor deve dar. Eu não vou ficar chovendo no molhado, como se diz popularmente. Nós vamos priorizar, em termos de postura didático-pedagógica, os usos menos familiares, vamos dizer assim. Para que ensinar, então, a língua portuguesa? É para desenvolver a competência de leitura e produção? Sim. Só que isso implica reconhecer os elementos linguísticos, reconhecer a gramática e os discursivos. No nível teórico, eu vou desenvolver habilidades intelectuais, uma série de coisas que nem tem a ver com variação linguística que eu vou fazer. Tá? Vou pular essa parte. Agora, da variação no nível descritivo, eu tenho de promover o domínio do maior número possível de variantes linguísticas, considerando o contínuo da variação. A escola tem que promover, não pode perder essa oportunidade de ficar 11 anos com o aluno dando aula de português, que é a língua materna dele, sem promover o contato com estruturas linguísticas diversas. Tornar o aluno, então, capaz de reconhecer e ou produzir essas estruturas, caso deseje. Porque há uma postura, assim, meio radical, que é assim: para que ensinar voz? Eu não vou usar isso em lugar nenhum. Nós não podemos perder de vista que o aluno lê. O aluno não escreve somente na escola, ele não aprende só a escrever. Ele aprende a ler. E todos os graus de letramento vão incluir do voz até um nós pesca, o peixe. Isso está nos textos orais e escritos. Vai de um ponto do extremo a outro. O que ensinar, então? Toda a diversidade de tipos e gêneros textuais. Isso implica todos os elementos de natureza formal de que eu disse antes. Qual é o papel, então, do profissional de ensino? Promover esse domínio, seja no eixo da recepção, reconhecimento das variantes, seja no eixo da produção, nas atividades de produção textual, oral ou escrita. O problema é como lidar com isso, né? Botei uma interrogação bem grande, porque não existe uma cartilha, nem na universidade, nem no livro didático, nem na pedagogia. O que existe é reflexão. A gente tem tentado na Faculdade de Letras da UFRJ fazer algumas propostas mais aplicadas, não é fácil. A professora Ciranca, em Minas, tem trabalhado em sala de aula com a variação linguística, inclusive com a autoestima do aluno. Se o aluno reconhece que a fala dele é legítima, uma série. Se o professor reconhece que a fala dele varia, há muita pesquisa, se animem. Todos que estão aí me ouvindo, que são de graduação, procurem logo aí o Ricardo para fazer mestrado, né? O Ricardo vai ficar louco com tanto orientando, né? Mas assim que acabarem, porque é preciso gente interessada na variação, mas também interessada no que fazer com ela no contexto de sala de aula. Quais são os procedimentos que eu vou sugerir? Isso não é uma cartilha, e vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, é preciso utilizar o texto como ponto de partida para explorar a variação. Tá? Como a gente pode usar o texto? Eu vou trabalhar nesse momentinho aqui com vocês, depois eu vou dar exemplos de vários textos, com a variação linguística no eixo da chamada concordância verbal, tá? Já que foi aquele eixo que foi tão sacrificado no livro didático. Primeiro, eu acho que a gente pode buscar aproveitar materiais que exploram os fenômenos como recursos expressivos para a construção do sentido global do texto. Não é da época, talvez, de vocês que estão me ouvindo, mas vocês devem conhecer a canção Inútil, do Ultraje a Rigor. A gente somos inútil, né? Deu para lembrar? Apesar da cantora. Enfim, essa canção, ela é muito apropriada para discutir o valor social da linguagem. O Ultraje a Rigor lá, né? Ele faz uma reflexão sobre o uso teórico do povo, que não concorda, e tudo que ele faz de lindo. E aí vem a concordância verbal. Depois vocês pensem nisso olhando a canção, não dá para eu explorar aqui. O que eu quero dizer é que há materiais que nos permitem discutir a própria variação linguística. E isso às vezes nem chega à sala de aula. Segundo procedimento, é preciso analisar textos que explorem os fenômenos variáveis, nem que seja para indicar o perfil de uma personagem, ou de quem fala, né, do chamado eu lírico, né, da primeira pessoa do texto. Se eu pego uma canção da Dona Irã Barbosa, Saudosa Maloca, se eu pego os poemas do Patativa do Assaré, eu tenho textos lindíssimos, eu vou dar exemplo de um aqui,
totalmente, ele busca concretizar uma grafia que imite as variedades populares. E o valor poético é lindo. E às vezes aparece numa obra literária ou não, só para dizer, ó, quem está falando não sou eu, é fulano. Então as características da fala ilustram, indicam, são índices, é o valor indexical da linguagem quem fala. Isso pode ser explorado na leitura. Agora, é preciso desenvolver, seja na leitura ou na produção, esse reconhecimento. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu quero ensinar concordância verbal e parto desses textos, eu primeiro posso olhar esse fenômeno como uma oportunidade de criar um raciocínio científico, de pensar sobre isso e de trabalhar o contínuo. Já na concordância verbal, só para dar um exemplo de estudo sociolinguístico, já há variáveis que são conhecidas. Eu vou citar nesse quadrinho algumas rapidamente. Saliência fônica é muito conhecido, eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, que quanto mais diferente for o verbo no plural do verbo no singular, mais a gente faz concordância. É como se desse na pinta dizer nós vai. Agora, eles vai. Agora se você fala que eles cantam na praça, se tiver uma nasal depois então, fica tão parecido que a gente, escolarizado ou não, vamos dizer, aí a gente não faz a marca. Agora, quanto mais próximo, menos concorda. Quanto mais distante o singular do plural, mais concorda. Paralelismo, seja oracional ou discursivo. A ideia é de que a gente usa muito um efeito cognitivo em série. Se eu faço um plural no sujeito, tem mais chance de eu fazer no verbo. Ou os lindos meninos fazem em vez de faz. Agora, se eu falo lindo menino, já sai um faz mais, provavelmente. Verbos em série, se eu começo com concordância, eu acabo com concordância. Posição do sujeito, o sujeito posposto dá menos concordância do que anteposto. Isso tanto por motivos cognitivos, aparentemente, quanto por motivos sintáticos. Normalmente são verbos inacusativos, verbos em que o que vem depois poderia ser visto, informalmente falando, como objeto direto, etc. Argumentos internos. A animacidade do sujeito. Se o sujeito for animado, for gente, dá mais concordância. Porque o verbo é muito ligado a processo e ação. E a gente é ser vivo que executa, não é coisa. Então é mais provável os homens estão do que as cadeiras tá. Né? Tá é mais provável do que as cadeiras estão, porque é coisa. A distância, quanto mais distante tiver o SN do verbo, menos concordância. Enfim, já há um conhecimento muito grande sobre variáveis que fazem dar mais ou menos concordância. O que a gente pode fazer com isso em vez de simplesmente dizer, olha, concordar está certo, não concordar está errado? Não é isso. Essa é a visão social, é verdade. Eu pago um preço, mas não é porque eu sou inadequado, não. Porque a sociedade não me deu oportunidade de ler, de escrever. Eu pago um preço por não dominar. Nós pegamos, nós fazemos, nós pegamos o peixe, eu pago um preço. Mas em essência um é tão eficiente quanto o outro. Mas se eu quero não pagar esse preço, não é que eu vá me adequar nesse momento que eu vou falar. Eu vou dominar outra norma. A escola precisa então trabalhar com farta documentação, seja de concordância ou não concordância. Algumas sugestões. Ela deve iniciar o ensino da concordância pelos fatores que favorecem a marca. E não pelos que não favorecem, porque aí o aluno já conhece. Quando ela for fixar, a escola deve priorizar aqueles fatores que favorecem a não concordância. Se quando eu faço no sujeito, eu faço mais no verbo, a escola deve trabalhar a concordância nominal aliada à verbal. Se eu faço mais num verbo quando eu já fiz no outro, a escola deve trabalhar mais em série os verbos e não frase solta. Ou seja, quantas consequências didáticas eu tenho de conhecer a variação linguística? Isso é fazer ensino de variação. Não é dizer, olha, aqui na minha escola tanto faz, nós pegamos. Sociolinguística nunca propôs isso. O que a sociolinguística diz é, uma ou outra é legítima. Há uma idealização de normas, isso ninguém pode negar. A norma padrão idealizada, que não é igual à norma gramatical, em contextos ditos cultos, prefere essas. Então eu dou acesso a todas e vejo o valor estilístico de todas. Para quem aí está me ouvindo e não está convencido de que isso é possível, e eu espero já ter demonstrado que eu realmente acredito nisso. Desde a minha dissertação de mestrado eu fiz um capítulo sobre ensino.
Nós fizemos um curso sobre ensino lá no Fundão, que gerou um livro. Vou vender um jabá, tá, Ricardo? Procurem o nosso livro Ensino de Gramática. Metade desse livro é sobre fenômenos variáveis. E a gente sempre com essa preocupação, e a escola? O que faz então com isso? Então não é uma questão de substituir o certo e errado. É uma questão de colocar as normas no seu devido lugar, nos seus devidos lugares. Então, para quem ainda não está convencido, eu quero mostrar que na escola, você que dá aula ou vai dar aula, vai trabalhar com essa pluralidade de normas. Eu agora trouxe muitos textos, eu ainda tenho 10 minutos, eu vou tentar mostrar o máximo. Se eu pular alguns é falta de tempo, mas vocês terão a oportunidade de ver isso. Eu posso mandar textos que eu publiquei que falam disso e tal para o Ricardo, ele divulga. Por exemplo, vamos começar assim com os pronomes. Um professor de ensino médio, por exemplo, ele tem que dar um Almeida Garré, está lá no livro didático. O aluno vai ler texto desse tipo, eu não vou ler todos não, tá? Eu vou mostrar uns usos que estão na sala de aula para provar a vocês que a gente não pode ter preconceito com variante nenhuma. É que a gente às vezes pensa que preconceito é só quando nós pega o peixe. Tem profissional de língua portuguesa que tem preconceito com variantes, é o preconceito para mais, com variantes chamadas arcaicas, muito cultas. Eu não tenho preconceito honestamente com nenhuma, eu acho que a escola tem que dar lugar a elas também. Por quê? Porque o aluno lê texto do século XIX, o aluno lê texto de português europeu, o aluno troca e-mail com pessoas da África. Então qualquer variante é bem-vinda, tá? Sem cercear. Por exemplo, esse texto aí clássico, Este Inferno de Amar. Veja o que o adolescente vai ler. Este inferno de amar, como eu amo. Quem mopôs aqui na alma? Quem foi? Parou, né? Depois o professor diz, meu aluno não entendeu nada. Ele não entendeu, já comecei esse mo aí. Para ele a pessoa errou na hora de digitar, provavelmente. Me mais o, forma contrata, não é português do Brasil vernacular, não é mesmo? Outra, mais adiante. Esta chama que alenta e consome, que é vida e que a vida destrói. Como é que se veio atear? O se na frente do verbo auxiliar é muito pouco brasileiro. Só se for o sim determinador. Senão a gente gosta assim, pode me dar. Não é me pode dar, pode dar-me. Não, é me pode me dar. E ali está antes do primeiro. Vamos para o fim do texto. Penúltimo verso. Que fez ela? Eu que fiz? Não o sei. Esse o neutro está em desuso. Vejam só, um poema. Como as pessoas vão aprender língua portuguesa sem conhecer as variantes dos clíticos lá no extremo do contínuo, sem conhecer o acusativo, sem conhecer o neutro, sem conhecer próclise ao verbo auxiliar, elas já vão ter dificuldades de leitura, mas leitura no sentido bobão. Primeiro grau de letramento, decodificar. Tá difícil com essas variantes. Vamos agora para uma prosa. Aí ele vai ler Mário de Andrade, amar, verbo intransitivo. Aí tem lá, ó, último parágrafo. Não vê que eu vim lhe pedir, Fräulein, para deixar a nossa casa. Acredite, isto me custa muito, porque já estava muito acostumada com você. E não faço uma ideia de si, não pense. Gente, esse aluno vai achar que esse si é o você? Si de segunda pessoa não é nada brasileiro. Mais um exemplinho de variantes que são mais do que cultas, é um padrão culto que não é brasileiro. Ou é norma gramatical livro, ou é padrão europeu. Porque a nossa norma gramatical livro, Faraco mostra isso, Pagotto, ela segue o modelo europeu. Então vejam como é importante trabalhar com qualquer variante. Eu comecei, por exemplo, do erudito, para vocês não acharem que eu sou modernosa. Vejam essa coisa linda que está no livro didático. Olha, Joaquim Manuel de Macedo e depois Manuel Bandeira. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creias não, mulher, ele te engana. As lágrimas são gotas da mentira e o juramento manto da perfídia. Olha, eu tenho ênclise, não é mesmo? Eu tenho toda a concordância de tu, todas as marcas de tu tradicionais. Agora vem o outro lá, ó. Tereza, se algum sujeito bancar um sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Tereza, é lágrima de cinema, é tapiação, mentira, cai fora. Não dá para fazer um trabalho lindo das normas cultas às populares? Ou não diria popular, isso aqui à direita é a norma culta oral brasileira.
O falante, estou falando de norma objetiva, entenderam por que eu tive que fazer aquele blá 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 teórico? Na norma de uso, o indivíduo carioca, culto, fala você e ti, porque ambos já são de segunda pessoa e está lá agora na escrita do Manuel Bandeira. Mas para vocês não acharem que eu só gosto de literatura e que eu só penso em ensino de literatura, olha que bonitinho, isso aí foi um e-mail que eu recebi de uma professora da Universidade de Lisboa. Cara Silvia, o corpo já seguiu há mais de uma semana, espero que chegue tudo bem. A fulana assinou o protocolo, mas não confirmei se ela lhe tinha reenviado. Vou perguntar-lhe. Beijinhos. Olha só, e eu não tive que ler isso e entender? Tá lá o lho, tá lá o vou perguntar-lhe. Isso é português europeu, contemporâneo, culto, semi-formal, porque isso era um e-mail, estão vendo? Olha a propaganda que está cheia nos livros didáticos. Mulheres, entendê-las, quem há de... Tem espaço na escola para AIS, pronome acusativo? Tem. Tem e deve ser mostrado que se é do padrão culto escrito brasileiro. A gente fala, mas a gente escreve o AIS. A gente não bota, encontrei ele em texto acadêmico. Então existe espaço. Nós não estamos propondo que as normas cultas de uso oral tenham que ir para a escrita nem para a escola unicamente. Elas têm espaços nos contínuos. Tá? Vamos ver agora um quadrinho. A escola adora um quadrinho, né? Querido Papai Noel, por que sua empresa fica no Polo Norte? Eu acho que é por causa da mão de obra doente barata, falta de uma legislação ambiental eficaz e sonegação de impostos. É esse o exemplo que você quer dar para nós, crianças? Aí ele falou assim, ó, isso é para colocar ele na defensiva na hora de avaliar se eu fui um bom garoto esse ano. Colocar ele na defensiva. Olha os quadrinhos que procuram, né? Fazer discurso direto, como vão entrar as estruturas, sejam das normas cultas de uso, sejam das normas populares de uso. Vejam bem, depois de anos de projeto NURC, as publicações têm mostrado que as normas populares não são imensamente diferentes das cultas. São apenas alguns traços estigmatizados que a gente diz, isso é do popular. Há uma confluência de usos comuns. Tanto falantes escolarizados como não escolarizados usam ele acusativo, por exemplo. Tem um texto do Veríssimo que está aí para vocês, que eu acho lindo, que mostra o que acontece na nossa sala de aula com os alunos. Olha, vou ler para vocês, e depois eu vou pular os outros fenômenos, não dá tempo, infelizmente. Mas vamos para o Papos. Papos é um texto do Veríssimo, não sei se vocês conhecem, que é um casal com problema com os clíticos e com os pronomes. Me disseram, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais, ou é digo-te. Quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você me dizia? Que você está sendo grosseiro, pedante, chato, que eu vou te partir a cara, lhe partir a cara, partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, parti-la-ei se você não parar de me corrigir, ou corrigir-me. É para o seu bem. Dispensa as suas correções. Vê se esquece-me, falo como bem entender. Mais uma correção, e o quê? O mato. Que mato? Mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei-te, ouviu bem? Eu só estava aqui, pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me. No caso, não sei. Ah, não sabe, não sabes? Sabes, Lu, não? Esquece. Não, como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça? Ilumine-me, me diga, ensina, Ilumine. Vamos? Depende, perfeito, não o sabes. Ensinar-me, Loías, se o soubesses, mas não sabes o. Está bem, desculpe, fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado, que mais dás. Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo este papo esqueci-lo. Epa, parou aí? Voltou? Para mim tá tudo bem, aparentemente.
Tá normal agora? Ricardo, pro Rodrigo e pra Elane, tá tudo bem pra você? Opa, beleza. Ricardo, vocês ouviram o texto todo, ou quase todo? Deu para ler? Posso ir? Tá bom. O final, enfim, ele diz, né, com todo este papo esquecido. O que eu quero dizer com esse texto é que isso é um pouco a realidade da nossa variação. Eu tenho vários textos aqui agora. Agora é meu slide que não está passando, peraí. Ah, foi. A gente poderia continuar com esse papo com muitos textos, eu trouxe vários exemplos. O uso do voz está lá na literatura. Está nos quadrinhos uma brincadeira se a pessoa usa voz ou tu. Nós e a gente está nos quadrinhos. Tu e você está nos quadrinhos com uma ou outra. Os dois são de segundo. Te achei graça. Está com você a mesma pessoa falando. Tem uma piada aqui muito engraçadinha que é a diferença entre tu e você. Vou ler essa. Depois eu pulo para o último texto, depois desse. O diretor-geral de um banco estava preocupado com o jovem e brilhante diretor, que depois de ter trabalhado durante algum tempo com ele, sem parar nem para almoçar, começou a ausentar-se ao meio-dia. Então o diretor-geral do banco chamou um detetive e disse-lhe: siga o diretor Lopes durante uma semana, durante o horário de almoço. O detetive, após cumprir o que lhe havia sido pedido, voltou e informou. O diretor Lopes sai normalmente ao meio-dia, pega o seu carro, vai à sua casa almoçar, faz amor com a sua mulher, fuma um dos seus excelentes cubanos e regressa ao trabalho. Ah, bom, antes assim, não há nada de mal nisso. Logo em seguida o detetive pergunta: desculpe, posso tratá-lo por tu? Sim, claro, respondeu o diretor surpreendido. Bom, então vou repetir. O diretor Lopes sai normalmente ao meio-dia, pega o teu carro, vai à tua casa almoçar, faz amor com a tua mulher, fuma um dos teus excelentes cubanos e regressa ao trabalho. A língua portuguesa é mesmo fascinante. Vejam, a escola quer tanto trabalhar a leitura, se o indivíduo não conhecer a diferença de tu e você tradicional e o fato de que tu e você agora viraram uma pessoa só, ela não entende a piada, a criança não vai entender a piada. O adolescente. Chega em, chega ao, em, ter e haver, tá tudo na escola, gente, tudo. Agora, a norma popular pode ir para a escola também num texto? Pode. Esse texto aqui do Patativa da Saré fala de todos os olhares, é lindo. E tem toda a representação de fenômenos fonéticos, morfológicos, sintáticos do mais popular, do popular não escolarizado rural. Quem repara o corpo humano e com cuidado analisa, vê que o autor soberano lhe deu tudo o que precisa. Os órgãos que a gente tem, tudo serve muito bem. Mas ninguém pode negar que o autor da criação fez com maior perfeição os órgãos visionar. O zóio, além de chorar, é quem vê a nossa estrada, mode o corpo se livrar de queda e barroada. E além de chorar e de ver, pro modo de nos defender, tem mais um grande mistério de admirável vantagem. Na sua muda linguagem, diz quando quer ou não quer. Os olhos consigo têm incomparável segredo, tem o olhar querendo bem e o olhar sentindo medo. A pessoa apaixonada não precisa dizer nada, não precisa utilizar a língua que tem na boca. O olhar de uma cabocla diz quando quer namorar. Muita comunicação os olhos vivem fazendo. Por exemplo, o iapidão da sinar que está querendo, tudo apresenta na vista, compara com o truquista trabalhando bem ativo, deixando o povo enganado, os olhos pissuem dos lados, positivo e negativo. Mesmo sem nada falar, mesmo assim calado e mudo, os órgãos visionar sabem dar sinal de tudo. Quando fica namorado pela moça desprezado, não precisa conversar. Logo ele está entendendo, os olhos dela dizendo, fica lá que eu vivo cá. O zóio conversa muito. Nele um grande livro existe, todo repleto de assunto. Por exemplo, o olhar triste com certeza está contando que seu dono está passando um sofrimento sem fim. E o olhar desconfiado diz que seu dono é o culpado, fez alguma coisa ruim. Os olhos de uma pessoa pode bem ser comparado com as águas da lagoa quando o vento está parado. Mas, porém, no mesmo instante pode ficar revoltante, querendo desafiar, enfurecido e valente. Neste dos malandros a gente nunca pode confiar.
Oiá puro, manso e terno, protetor e cheio de brio, é o doce Oiá materno, pedindo para o seu filho saúde e felicidade. Este Oiá de piedade, de perdão e de ternura, diz que preza, que ama e estima, é o zóio que se aproxima do zóio da Virgem pura. Nem mesmo os grandes oculistas, os doutor que muito estuda, os mais maiores cientistas conhecem a língua muda dos órgãos visionar, os mais ruins de decifrar de todos que eu estou falando. E quando olhar Zaroa, ninguém sabe cada olho para onde está reparando. Olha, não é um texto lindo para o Dia dos Namorados? E a norma popular. Gente, eu não tenho muito tempo, eu vou para as considerações finais. Aliás, meu tempo estourou, né, Ricardo? Eu perdi uns minutinhos, mas vou acabar agora. Desculpe, gente, eu acho que eu falei demais. Vou terminar. O que não cabe ao professor de língua materna? Concepção homogeneizante da norma culta. Traduzir a velha confusão entre norma idealizada como norma gramatical e norma padrão ou cultas em uso. Associar norma a registro, achar que norma culta é formal. Associar, negar a existência de normas. Não é isso. É pôr todas elas em seu devido lugar. O que cabe, então, ao professor de língua materna? Respeitando o vernáculo do aluno, ensinar-lhe as diversas possibilidades do contínuo da variação, no qual se enquadra de prestígio. Buscar estratégias que facilitem esse aprendizado, sem sugerir a substituição da variedade do aluno por outro. Levar o aluno a dominar os usos linguísticos compatíveis com os gêneros orais escritos, que exijam alto grau de formalidade ou a norma padrão. Enfim, todo elemento linguístico é a um só tempo matéria que viabiliza a leitura e resultado da escritura. Trabalhar com as normas linguísticas, quaisquer que sejam, idealizadas ou objetivas do aluno, do professor, do mais ou menos oral, do mais ou menos monitorado, do mais ou menos urbano, rural, dá trabalho. Mas nisso consiste a riqueza da humanidade, de que a variação para mim é apenas veículo e expressão. Muito obrigada, meus queridos. Desculpe aí esse finalzinho, tá bom? E fico aqui, se ainda der tempo, respondo algumas questões aqui pelo chat. Eu espero ter feito o que o Ricardo me pediu. Tô ouvindo não, dá uma diferença, sabe? Mas obrigada pelos aplausos, viu? Parabéns para vocês também, por estarem aí se interessando por esse assunto, que além de científico, ele é na verdade político. É um assunto quase de direitos humanos, a gente enxergar todas as pessoas como elas são e como elas falam. E ter a consciência de que na escola a gente recebe todas elas e deve acolhê-las com a mesma visão. Todas elas são inteligentes e capazes de serem letradas. Basta que haja políticas públicas e interesse do professor de promover as normas cultas e respeitar todas as populares, porque a gente não precisa promovê-las. Eu acredito que isso seja possível. Os professores têm que começar pelo texto, né, escreve Elane, e não pela gramática, como ocorre normalmente. Bom, esse foi um dos meus pressupostos teóricos, não é? Que você comece pela língua em uso, e a língua é usada em textos, certo, Elane? Ela é usada em textos. Isso não significa dizer, é bom que eu diga isso, eu que também sou sintaticista, que a gente não possa nunca usar a frase fora do texto. Isso é um radicalismo. A gente ficou tão em lua de mel com o texto, que aí acaba achando que se a pessoa colocar uma frase, ela está errada. Não é isso. Há fenômenos que são fenômenos da frase. Eu não preciso ir ao texto para analisar. Mas se eu tenho uma política de ensino que priorize a competência de leitura, é claro que eu preciso, obviamente, trabalhar com o texto. E a partir dele eu posso extrair os fenômenos que são da frase, sim. A variação linguística, na sua maioria, é analisada na frase. Acontece que os condicionamentos vêm do texto e vêm dos usos. Portanto, é uma integração, frase e texto. Didaticamente, eu concordo contigo e foi um dos meus pressupostos teóricos. Comece pelo texto, termine-se pelo texto. A variação linguística pode ser trabalhada nesses textos todos da escola e depois você pode fazer uma sistematização na frase, sim. O Ricardo pergunta ali, você conhece algum projeto de elaboração de material didático específico para a variação linguística? Não, não conheço um projeto de material didático, mas posso dizer que, dentre as iniciativas de quem trabalha com sociolinguística e ensino,
há alguns professores que acabam dando sugestões que vão também na linha do material didático. A obra da professora Estela Maris Bortoni Ricardo é muito voltada, ela tem o professor pesquisador, que é o professor pegar essas situações da sala de aula e transformar em atividades, etc. O Faraco, ele não faz proposta de atividade didática em si, mas ele tem um livro didático de ensino médio. Então eu acho legal ver linguistas fazendo livros didáticos. Na parte de concordância verbal do livro didático, eu estou falando do Faraco linguista, o Carlos Alberto Faraco, que existe um outro Faraco aí, que é Faraco e Moura, que não tem nada a ver com esse livro. É até mais tradicional. E ele chega a mostrar os condicionamentos da não concordância e da concordância no livro dele, sem negar a noção de norma culta e norma padrão idealizada. Há uma professora, eu citei aqui na minha fala hoje, que se chama Ciranca. Essa professora é de Minas, mas fez o doutorado na UF com a professora querida, saudosa Cláudia Roncarati. Ela trabalha em sala de aula. Ela vai vir agora na UF, no Enampol, né? Eu a convidei para fazer um capítulo de uma obra que o GT de Sociolinguística está organizando. Ela põe os alunos de orientação, então eles vão para a sala de aula discutir a variação. E isso acaba gerando atividades. Um dos livros dela, olha, sabe que um dos livros dela está embaixo aqui do computador? Eu vou tirar. É esse aqui, ó. Dá para ver? Tá lá, ó. Peraí que eu tô fazendo besteira. Agora foi. Dos dialetos populares à variedade culta, sociolinguística na sala de aula. Não tem exatamente material didático, mas passa por isso. Então, há iniciativas, tá certo? Na nossa obra Ensino de Gramática, a gente faz algumas sugestões em alguns capítulos, mas o material em si eu não conheço assim fechado. Acredito que já haja algum. Mas a gente ainda tem muito que melhorar na extensão universitária, não é? Tá para nascer aí o mestrado profissional nacional, né? Mestrado profissionalizante, mestrado para professores do ensino fundamental principalmente. E a UFRJ entrou, a UERJ entrou, até onde eu sei, a UF, e vai abrir aí mestrado, talvez a partir do ano que vem, ainda não se sabe, com o objetivo de pensar mais a prática pedagógica, né? E aí talvez a gente se obrigue mais a fazer essas coisas. Eu sou apaixonada por isso, mas confesso que material didático eu nunca preparei. Preparei atividades para esses cursos de extensão que eu dou. Mais alguma questão? Enquanto você digita, Ricardo, eu quero dizer que acho que a melhor atividade didática é aquela que o professor vai construindo com o próprio livro didático. O livro didático, ele não é bom, ninguém acha bom, mas ele é necessário e hoje em dia é comprado para os alunos, a gente tem que usar mesmo. Que bom, você está com um projeto assim. Acabo de conhecer, pessoal, um projeto de material didático. Quero muito conhecer. Eu tenho aluna trabalhando, eu não falei da minha experiência assim, de orientação, eu tenho mestranda, Ricardo, trabalhando agora com redações escolares, com redações avaliadas, o problema da avaliação, o que o professor, eu tenho um mestrado que fez com redações assim, a evolução das redações do aluno e a ordem de pronomes, como é que o aluno vai mudando na escola, da próclise em geral para outras variantes, até a universidade. Já tem uma dissertação de mestrado sobre isso, da Adriana Rodrigues Coelho. Tem uma outra trabalhando com redações corrigidas no nosso vestibular e fazendo uma análise do que as redações que ganharam nota alta em padrão culto, se ela tem ou não tem concordância verbal, se ela não tem ou não tem o quê, qual é o peso que tem os fenômenos variáveis na avaliação do professor. Então também estamos fazendo umas coisinhas assim. E tem uma que quer propor atividades, vamos ver se ela vai chegar a isso. Estão pelos orientandos, mas fico super feliz, quero conhecer não só o projeto, mas o que vocês estão produzindo. Manda para mim, tá? Quem sabe a gente faz uma parceria em breve aí no mestrado profissional. Viu? A gente se encontrou como alunos em 2003. Quem sabe agora a gente promove o encontro profissional como professores. Que tal? A gente faz um projeto integrado aí de extensão, vai dar samba. Os alunos aí presentes já estão convidados, hein? Vocês que estão me ouvindo. Estou à disposição, se ainda houver tempos e perguntas, viu? Aí eu quero contar para vocês que eu fiquei super feliz de fazer essa apresentação. É a minha primeira webconference, gente. Olha que chique.
Eu sempre falo pra caramba, mas é ao vivo, olho no olho. Eu confesso que eu sentia vontade de ver os olhinhos de vocês. E outra coisa, eu não sabia, eu não conseguia olhar pra câmera, porque eu tinha que olhar pro slide. Então agora eu fico assim, ó, eu tô olhando pra câmera ou não estou? Mas estou aprendendo, viu? Gostei desse gênero textual. Eu tô falando bobagem para ocupar o tempo, tá vendo? Enquanto isso, o Ricardo tá digitando. Outra coisa que eu quero dizer, gente, é que esse tema é muito polêmico. E que, obviamente, algumas coisas vocês estão mais pensando do que concordando. E é isso que é bom, né? Muitas das coisas que eu disse hoje, eu não pensava assim. Eu acho que eu já tive um pouco dessas outras fases. A fase mais sociolinguista radical, meio anárquica. A fase... Mas hoje, um sociolinguista amadurecido, acho que tem que dizer, sociolinguista não aceita todos os usos em qualquer contexto. Põe cada norma no seu contexto de uso, na sua comunidade de fala, e acredita que todas são legítimas cientificamente, tá certo? Olha, um material, o Ricardo me pergunta aqui, como é que você acha que seria a recepção de um material didático que focalizasse com ênfase a norma e não padrão? Eu acho que não seria bem aceito não, tá, Ricardo? Porque se a moça lá do EJA colocou que era legítimo que os meninos lá do ensino para jovens e adultos falassem como falassem, ela só disse isso, ninguém leu o resto do capítulo. E depois ficou treinando o padrão culto, e ela foi execrada do meio social. Eu acho que o material que dê ênfase em tal norma padrão não vai ser bem aceito. Agora vamos ver, não bem aceito por quem? Primeiro pela sociedade, pelos jornalistas, por todos que praticam normas curtas. Não estou falando de gramáticos tradicionais, estou falando da norma curta do Farol. Não será bem aceito, por causa da ênfase que você botou na pergunta. Mas eu creio que, se em vez de ênfase a norma não padrão, for dada ênfase à pluralidade de normas, e isso for muito bem feito de material que vá do Almeida Garré até ao Patativa da Saré, aqueles textos que eu dei, e que em cada fenômeno linguístico, material esse é meu sonho quando eu penso em material didático, que ele consiga pegar em cada texto, ele vá do mais culto, erudito, arcaico, ao mais popular, mostrando os efeitos de uso e os condicionamentos. Eu acho que isso pode ser bem feito e bem aceito. Pelo menos bem aceito pelos professores de português, pelos autores de livros didáticos, por quem publique, e possa ser legitimamente aprovado no manual do MEC e ser usado por algumas escolas, não vai ser escolhido em massa. As pessoas gostam de um meio termo. Agora, se você coloca os alunos com textos variáveis já na sala de aula, o professor pode fazer isso. Só que só faz um professor bem pago e bem formado. Eu acho assim, o livro didático pode ser ruim, mas ele pode ser muito bem usado. Não há uma arma na cabeça do professor. Esses textos todos, quase que eu botei aqui na minha conferência hoje, são textos de livros didáticos. Quase todos. Então o material está lá. Eu posso trabalhar se eu tiver formação, se eu tiver acesso às verdades científicas e sociolinguísticas, e eu posso fazer um bom uso do contínuo. Como a Elane botou aqui, o ideal é que a escola instrumentalize os alunos para que possam lidar com as normas em seu contexto? Exatamente. Portanto, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para a variedade africana, a variedade europeia, a variedade do século XIX, que está no ensino médio, cada coisa em sua série. Mas eu vou dizer, os contos infantis têm crítico acusativo, e eles são lidos no CA. Agora é primeiro ano, né, do ensino fundamental. As mesóclises aparecem em textos da sala de aula. As formas contratas, mas aparece também colocar ele. Aparece também canção popular sem tradicional marca de concordância. E aparece nos jornais, nas crônicas, aquelas variantes que nós já assumimos como padrão conto escrito. Pode não aparecer no editorial do jornal. A escola tem que trabalhar com níveis de letramento diversos. Nisso vão entrar editoriais, crônicas, notícias, quadrinhos. Tu não precisa dar ênfase à norma não padrão. Precisa dar, ênfase à pluralidade de normas. Fazer esse contínuo não é fácil, tem que estar atualizado sociolinguisticamente, mas é possível. Ah, Silvia, isso é utópico. Não tem coisa mais utópica do que acreditar na vida, né? Eu sou bastante utópica, acho que ser realista é chato pra caramba. E quando a gente trabalha com utopias, a gente já consegue as coisas num patamar da realidade, do real, mais alto do que quando a gente trabalha como realista.
Então vale a pena ser otimista, pessoal. Aí vocês devem estar assim, ela está falando isso porque ela dá aula para a universidade. Eu já dei aula para ensino fundamental. Eu já dei aula para ensino fundamental. Já alfabetizei. Eu não tenho vasta experiência, mas juntando isso tudo eu já trabalhei aí pelo menos uns 5 anos com outros níveis. E acho que é possível sim. A gente erra muito. O professor também não pode querer ser perfeito, não. Mas a gente consegue fazer muita coisa legal que não seja dizer para o aluno, nem você está errado, porque só existe uma norma, que seria o mais execrável, e nem dizer para o aluno, olha, tudo bem, o jeito que você fala em casa tá bom, mas aqui só vale a norma culta, a dona norma culta. Porque isso é quase substituir 6 por meia dúzia. É substituir o conceito de certo e errado por tua fala é inadequada aqui. Não, sua fala é adequada. Agora você pode ter domínio de outras normas para ser bem aceito socialmente em outros contextos. Tanto que você vai mostrar que na escrita culta eu tenho diversas variantes. Ela não é homogênea, nem a escrita culta padrão. Esse é o peixe que eu tento vender. Ok, Silvia, a gente gostaria de conversar ainda muito, mas estamos apertados com o tempo, com certeza. E olha, vou confidenciar a vocês. Agora eu aprendi que nesse gênero textual, esse microfoninhozinho aqui não é muito bom não, porque a orelha tá doendo, essa bolinha que fica aqui. É bom outro microfone. Mas eu adorei, meu querido Ricardo, meus queridos presentes. Obrigada pela paciência. Desculpem qualquer coisa. E não deixem esse mito social da homogeneidade linguística esquizofrênica atrapalhar vocês na prática. E qualquer coisa, só pedir ao Ricardo para mandar um e-mail. Estamos aí. Valeu, tá? Beijos. Tchau, tchau.